A venda é o motor que gira todas as engrenagens da tua clínica. Diploma não vale nada. Eu tô falando de 1.000 leads por mês. E o dentista, ele forma técnico, né? Ele não sabe mexer com gestão. O caso deles não tem pessoas boas no mercado. Não mesmo. Até você formar elas, né? Dentro da sua clínica. Doutores e doutoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao Impulsiona Cast, o podcast criado para o dentista, médico e profissionais da área da saúde que não apenas querem ter uma clínica, mas querem construir uma empresa de verdade que dê lucro no final do mês. Aqui nós vamos falar sobre gestão, marketing, vendas, liderança, pessoas, todos os pilares para que a sua clínica prospere de verdade. Eu sou o Dr. Diego Pimentel Carvalho e a cada episódio eu vou trazer para vocês aqui na mesa pessoas que não apenas aprenderam em livros, mas que fizeram na prática, que executaram e construíram resultados. O nosso objetivo é levar a sua clínica para o próximo nível. E hoje, como convidada, aqui na minha mesa, eu trouxe uma pessoa extremamente especial na minha vida, nos meus negócios. Ela, a musa, a deusa, doutora Luana Pimentel Carvalho. Bem-vinda, doutora. Olá, uma ótima tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder contribuir, né, com dentistas, donos de clínicas em todo o Brasil. É uma honra estar aqui, tá? Que bom, Lu, que bom. Obrigado pela sua participação. Sei que sua agenda é muito corrida. Minha sócia na vida, minha sócia nos negócios. Nada melhor, né, turma, de que começar com quem me conhece nos bastidores, com quem eu conheço nos bastidores e com quem tem propriedade para poder falar, não é isso? Bom, Lu, para a audiência que não nos conhece a fundo, que está chegando agora, a gente tem já muitos seguidores, já tem muitos anos que a gente está na rede social, mas vamos começar falando para eles aonde a gente se conheceu, mas antes da gente falar onde a gente se conheceu, fala um pouquinho da sua função hoje no Grupo Impulsiona Clínica. Falando da sua função, aonde a gente se conheceu. Vai lá. Então, hoje eu atuo como CMO do grupo, na parte de marketing, na parte de estratégias. Então, cuido toda dessa parte das redes sociais, de como as clínicas são vistas, da imagem do Dr. Diego também. Então, toda essa parte de marketing, estratégias, é isso que eu faço. Uau. E como a gente se conheceu, né, em 2017, e eu era recém-formada, né, e eu tinha acabado de chegar na cidade de Caraguatatuba. Ah, não, vou ter que te interromper. Sabe por quê? Por quê? Não foi em 2017 que a gente se conheceu. Você tem que falar pro pessoal que tá em casa que você me paquerava na faculdade. É. Pode falar, você me conheceu antes. A gente se viu, né, na faculdade há muitos anos atrás, em 2013, mas eu não sabia quem você era e nem você sabia quem eu era. E por coincidência do destino, eu vejo a mão de Deus em vários detalhes. A gente veio a se conhecer em 2017, né? Profundamente. E a gente começou a trabalhar juntos dentro de uma clínica, né? Eu era recém-formada. E lá você me ajudou muito desde a parte técnica, né? Eu tinha acabado de me formar, então tinha dificuldade ainda nos procedimentos. Então você me ajudou bastante no quesito de desenvolvimento ali nos procedimentos. E também foi a pessoa que me destravou na área de vendas e marketing, né? Então eu venho de uma família de concursado, nunca estive no meio comercial. E eu tinha crenças, né, em relação a vendas, que é o que eu acredito que a maioria dos dentistas hoje eles têm, né? Uma crença forte negativa em relação a vendas na área da saúde. E não é possível construir uma clínica de sucesso se você tiver uma crença, né, em relação a uma crença ruim em relação a vendas. Então, é necessário que a gente consiga destravar isso. E você foi a pessoa que me destravou em relação a vendas,
me ensinou, né, a vender, me ensinou muitas coisas. Então, assim, eu ampliei muito a minha visão. É o seguinte, né? Vamos parar um pouquinho a história e voltar aqui. Antes de você dar sequência, que é muito legal para o pessoal se aprofundar na nossa história, vamos parar aí. Eu preciso falar também da minha ótica, como que a gente se conheceu, lá em Caraguatatuba. Gente, eu tava lá em uma clínica, também estava ali nos primeiros anos de formado, já tinha conseguido um resultado através das vendas, então eu já gerenciava essa clínica. E aí, essa clínica abriu uma contratação. E aí chegou essa pessoa aqui na clínica, a doutora Lu. E aí eu que recebi ela. Então, na hora que eu fui receber ela, eu falei, uau, que mulher linda! Eu mesmo vou pegar na mão para ensinar ela. Então aí eu peguei a Lu ali, recém-formada, fui dando ali as coordenadas, fui destravando, né? Por que que eu tô fazendo esse parênteses, brincadeiras à parte? Porque o dentista, o médico, tem crença limitante em vendas. Então pensa, a Lu veio já de uma família concursada. Então ali naquele momento a mentalidade dela era que vendas não era o caminho do sucesso, e sim a estabilidade. Então acho que é uma dor do nosso público, é legal a gente aprofundar antes da gente avançar na nossa história. Esse destravar de vendas, Lu, você acabou de citar aí que eu te ajudei nisso, que eu te dei o caminho, tudo mais, né? Mas ressalta aqui que o mérito é todo seu em pegar e executar, em pegar e fazer, em pegar e ter força de vontade de olhar as coisas por outro ângulo, na verdade. Tem muita gente que é quadrada, né? Fica só dentro da caixinha e é aquilo a vida inteira, eu não vou mudar, eu sou assim, é síndrome da Gabriela, né? E não, nós temos que a cada etapa nos reinventar. A minha pergunta desse momento da história, né, para quem está aqui, a gente vai contar até os dias de hoje, mas eu quero pensar em insights. Qual foi o fator determinante daquele dia que a gente estava lá no posto Âncora, em uma avenida em Caraguá? A gente estava lá tomando uma água, conversando num final de tarde. É que a gente conversou de vendas. E aí eu estava introduzindo para você o que era vendas. O que você falou para mim aquele dia? E o que você falou, que é uma brincadeira que a gente sempre fala, né? E como você virou a chave, sendo que naquele dia no posto Âncora, você tinha, vamos colocar assim, essa certa aversão. E como que você virou ali? O que fez você querer virar a chave? Conta a história aí, que senão eu vou contar. Eu não sei se eu lembro certo, né, o que eu falei, mas eu cheguei a falar pra você que, você só pensa em dinheiro. Pensa em Tem vendas. que ficar vendendo pra todos os pacientes e tal. Então, eu tinha essa crença, né? Falei isso pra você. Mas o que me fez virar a chave, com certeza, foi que eu entendi que se eu não aprendesse a vender, eu não conseguiria mudar de vida, eu não conseguiria ter uma clínica próspera, eu não conseguiria alcançar sucesso. Então, eu vim de uma família muito humilde, com muita escassez, e eu tinha um sonho de ter uma condição melhor, acessar coisas melhores. E ao ver que pessoas que sabiam vender tinham um resultado financeiro melhor na vida, e eu sabia que eu era simpática, que eu conversava bem, eu via ali uma possibilidade de então eu quebrar uma crença e realmente aprender. E depois daquele dia eu virei totalmente a chave e eu me dediquei totalmente. E eu ia atrás de você, eu queria aprender a vender, eu queria bater as metas. Então eu fui profundamente adquirir essa habilidade para que eu conseguisse destaque, né, na profissão, para que eu conseguisse realmente destravar ali a clínica. Legal, Então que eu fui me legal. dedicando Parabéns, Lu. e me desenvolvendo. Parabéns. Para quem está em casa, ver o poder da ressignificação da crença. Porque você que está aí em casa, se você tiver a síndrome da Gabriela, você vai ficar a vida inteira com os mesmos resultados.
E o resultado que você quer ter está atrelado ao que você acredita. Olha esse trecho aqui, do momento que eu tive com a Lu, em uma conveniência de um posto, 10 anos atrás, conversando sobre vendas. Naquele momento, eu tinha recrutado ela, entendido o potencial que ela tinha em comunicação, em postura, e estava introduzindo para ela o pilar da venda. Justamente quebrando crenças que limitavam a visão dela e ampliando a visão, que vendas é a solução de um problema, estético ou funcional, que vendas liberta a pessoa de crenças. Por exemplo, às vezes o paciente vai deixar para fazer um tratamento dentário por último, vai deixar para fazer um tratamento de emagrecimento por último. Não, por que tem que ser agora o tratamento? Porque senão vai acontecer isso, isso, aquilo. Então, vendas, existe uma ciência. Mas fechando aqui o racional, a forma com que eu ressignifico crenças está atrelado ao que eu acredito. Então, se eu acredito que vender é feio, é algo pejorativo, eu vou ter uma aversão à venda e não vou vender. Se eu acredito que venda, olha como que a Lu virou a chave nessa conversa, que é uma ferramenta de ascensão, que vai fazer com que eu ganhe mais, com que eu mude o meu status social, com que eu tenha mais pacientes na cadeira. Olha como que eu dou outro significado para vendas e eu passo a me interessar muito mais. E o fato de eu me interessar muito mais, eu passo a ter um outro comportamento. Eu ressignifico o que eu acredito, mudo o meu comportamento, automaticamente mudando o meu comportamento, eu mudo os meus resultados. E mudando os meus resultados, eu consigo ter aí o reconhecimento e o retorno. Então, resumindo, ser antes de ter. Essa é a dica para quem está em casa, né, Lu? É isso aí. Então a Lu vira a chave, começa a ascender na área de vendas, né? Em paralelo, eu já era ali um gerente de vendas, já tocava essa clínica, né? Os processos comerciais e operacionais. Fui transferido para São José, viajei o Brasil, depois eu volto para Taubaté. A gente traz você para esse time de Taubaté, não é? E ali a gente dá um passo, que é morar juntos. Uhum. E aí, gente, a gente alugou uma bela mansão no melhor condomínio da cidade, não foi? Fala um pouquinho desse momento, quando a gente se encontra em Taubaté novamente, né? Ainda trabalhando para terceiros, né? Ainda construindo nosso pé de meia, ainda desenvolvendo habilidades, e a gente resolve juntar. Vai lá. Exatamente, então todo começo ele é muito difícil, né, para quem não vem de uma família que tenha condições financeiras. Então a gente, como dois jovens, né, sonhadores, querendo crescer, querendo prosperar, a gente veio para Taubaté morar numa kitnet extremamente pequena, super abafada, a varanda dava pro estacionamento. E foi um período ali onde a gente só trabalhava. Então, a gente trabalhava de domingo a domingo, né? Então, foi um momento ao qual a gente teve que abdicar muito, a gente teve que se dedicar muito. Então, foram os primeiros anos trabalhando muito de domingo a domingo, incansavelmente. E morando numa kitnet, morando em um lugar sem nenhum conforto, sem nenhum lazer. A gente não tinha lazer, né? A gente passou os primeiros anos dedicando total só para guardar dinheiro, para que um dia a gente pudesse ter a nossa própria clínica, né? Então foi os primeiros anos de muita dificuldade, muito trabalho e muita abdicação, né? Eu lembro, né, Lu, até complementando, que nesse momento, nessa fase de vida, né, que a gente aluga uma kitnet, era uma kitnet de R$ 900, onde a gente morava lá, só que a gente saía 7 da manhã e voltava 10 horas da noite. Exatamente. E qual que era a nossa dieta? Pra meter o shape, como diz hoje em dia. Como que era a dieta nossa lá? Era McDonald's e pão de queijo com Nutella. Então foi a época que eu não tinha nenhuma qualidade, assim, na alimentação, né? E foi uma época que não tinha, né, lazer, não tinha qualidade de vida, nada disso. Eu acredito, assim, que se você não veio de uma família de condições, não tem algo estruturado, você vai ter que pagar um preço maior, né, do que as outras pessoas. Então, foi um momento ao qual a gente deu all-in, né? A gente passou anos dedicando, trabalhando
E nesse trabalhando dia e noite durante os primeiros anos. Perfeito, perfeito. E é interessante porque hoje tem muito nas redes sociais, muitas falácias, muitos gurus, né, que nunca construíram nada falando, né, que você tem que ter essa rotina desse jeito, dessa forma, banheira de gelo. Não. Se você precisa trabalhar, se você não é herdeiro, você vai ter que fazer um esforço maior para romper. Então isso é abrir mão de certos benefícios. É um sacrifício temporário para um benefício permanente. Exato. Então, hoje, um doutor e uma doutora aí de todo o Brasil que abrir mão de um benefício temporário e de se sacrificar, em vez dele ter o benefício temporário, ele vai ter permanente. Então, o que a gente fazia? Kitnet de R$ 900 para que a gente guardasse tudo que a gente ganhava e a gente comia fast food. Para quê? Lanches rápidos, baratos, para economizar. Para fazer a nossa poupança da nossa clínica. Eu me lembro muito bem, é importante a gente ressaltar, em um Natal. Natal de 2018, onde a gente passou nessa kitnet comendo um Chester, um frango assado. Não era um Chester, era um frango assado de padaria, né? Então a gente passou por momentos muito desafiadores, né? Teve que abdicar. Esse Natal a gente passou só nós dois, não tínhamos, não podíamos gastar dinheiro para ir ver nossa família, para estar viajando, desfrutando. Então a gente comprou um frango, né? E comemos lá nós dois sozinhos, né? Mas uma coisa que é muito interessante, né, na nossa caminhada, foi sua obstinação, né, em relação a implantar essa mentalidade que é necessário abdicar ali por um tempo para construir um resultado, né, para construir algo que vai ser duradouro. Um resultado que fosse permanente. Permanente. Exato. Bom, legal. Então, nessa fase, a gente começa a guardar dinheiro, mora numa kitnet, come fast food, sai cedo, volta tarde, obtém um resultado. Por onde a gente passou, a gente construiu o resultado. Exato. Por causa do que você acabou de citar. Da mentalidade que a gente desenvolveu. Que é uma mentalidade de um esforço temporário com benefício permanente. A gente era o primeiro a chegar, o último a sair, sempre tratando os pacientes como se fosse nosso pai, nossa mãe, sempre entregando os combinados para os pacientes. O que foi falado tem que ser cumprido. Esse era o mantra. E vendendo muito, que é justamente uma venda consultiva, onde o paciente era diagnosticado com o que ele precisava. Embora a queixa principal fosse um determinado procedimento, a gente, através de uma estrutura comercial, mostrava para ele o que ele precisava fazer. Então, esse mostrar para ele o que precisava fazer vinha através de uma técnica de venda que a gente ensina para muitos alunos pelo Brasil, que é o EPC. Encantamento, planejamento e conversão. Então, o que a gente fazia nessa etapa, que eu vou para a próxima parte da história? Um diagnóstico completo. Então, eu vejo hoje muitos dentistas, médicos, profissionais da área da saúde fazendo diagnósticos parciais, somente da queixa do paciente. Então, não. Quem é o perito no assunto somos nós, que estudamos, que buscamos a ciência, que vemos no dia a dia do consultório da clínica o que é necessário para resolver um caso clínico. E muitas vezes, trazendo o exemplo da odontologia, um dente amarelo na frente foi ocasionado por causa de um dente posterior. E aí, o que eu vejo nos consultórios? O dentista monta um plano de tratamento somente a respeito do dente amarelo. Só que o tratamento tem que ser completo. Então, quando eu explico para esse paciente todo o hemiarco, toda a oclusão, toda a parte estética, eu consigo aumentar o ticket fazendo uma venda para ele de um tratamento completo. E para o paciente eu consigo salvar ele da evolução das doenças, como por exemplo periodontal, cariosa, dele perder um dente. Para ele avançar no tratamento, ele precisa ser explicado para que ele aumente o nível de consciência para que ele tome a decisão. Com essa política de tratamentos completos, que deu origem
a cultura BBV. A cultura BBV, que foi criado por nós e disseminado no grupo Impulsiona a Clínica hoje para mais de 300 colaboradores, é tratar os pacientes como se fossem nossos pais. Segundo B, boa técnica. E o V de vendas, que é a venda consultiva que soluciona problemas. Cultura BBV é o nosso modus operandi. Você acredita, doutora Luana, que essa cultura BBV, esse modo de operar, essa forma de entender o paciente como humano, sistêmico, completo, foi o fator determinante para o nosso sucesso? Foi o fator determinante para que nós pudéssemos montar a nossa primeira clínica? O que fez com que a gente conseguisse juntar dinheiro e montasse a nossa primeira clínica própria? Eu acredito assim. A primeira coisa é você dar o seu melhor aonde você tá. Se é sua empresa, se não é. Então, por onde a gente passou, né? A gente deu o nosso melhor. Então, a gente sempre bateu metas, sempre bateu recordes por onde a gente passou. E esse modelo... E quando a gente iniciou o nosso negócio, a gente... Desde o começo, né? A gente sempre teve essa pegada de vendas, essa cultura de vendas dentro da empresa. E com certeza, sem dúvidas nenhuma, essa cultura de vendas, né, foi o que destravou o nosso negócio. Então, a gente montou a primeira clínica, no mesmo ano a gente conseguiu montar a segunda clínica e fomos expandindo através dessa cultura. Eu não vejo uma empresa se sustentar, ser sustentável, né, sem uma cultura forte em vendas, né? Então, a gente olhar para o paciente ele não tem consciência. Então, a gente levar essa consciência para o paciente, a gente apresentar um planejamento completo, a gente que é dentista, entender de técnicas de venda, né? Porque o dentista, ele não estuda isso. Então, o dentista, ele vai fazendo uma especialização atrás da outra e ele não tira um tempo para montar, para estudar essa parte de vendas, de gestão. E o maior sonho do dentista é montar o consultório dele. E o consultório nada mais é do que uma empresa, né? E uma empresa precisa de cultura de vendas, precisa de gestão. Então, hoje, a cultura BBVF, que é o que a gente leva no nosso grupo, né? Foi o fator determinante para a expansão do nosso ecossistema, né? E você leva isso muito forte, né? À frente, porque vendas é o coração de uma empresa, né? E a gente não tá falando vendas no sentido de empurrar, é uma venda consultiva. É você vender algo que resolve para o paciente, não empurrar algo só para ele comprar, mas sim entregar com qualidade, excelência, né? Então, mas não ter medo, porque a gente investiu 5 anos estudando numa faculdade, a gente investe tempo, a gente investe energia, especializações, e na hora de ofertar, a gente trava. Então, isso aí, os dentistas têm que se libertar disso, porque por isso que a maioria dos consultórios que abrem, fecham com uma rapidez fora do normal. Porque ele não se prepara para aquele momento, ele não quebra as crenças que são necessárias para manter um modelo de negócio de pé. Uau. E eu faço um parênteses. Até pedi pro Renan cortar aqui para a mesa. Bom, você que está em casa, você que tem uma clínica, um consultório, pega o que a doutora Luana falou. Ela falou que se você não se libertar da crença, você não constrói o resultado. Ok. A venda é o motor que gira todas as engrenagens da tua clínica. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Somente vender também não garante que você vai ter o resultado esperado. Sabe por que eu vou falar isso? Porque depois da venda, você precisa organizar. E aí entra gestão, né, doutora Luana? Você vende, você coloca dinheiro em caixa, coloca paciente na agenda, e depois, se você não souber organizar, que é o pilar da gestão, e você não souber liderar, que é o pilar da coordenação e formação de pessoas, você também sofre. Quer ver uma história? Nesta fase que a gente está narrando aqui para nossa audiência, a gente resolveu montar a nossa primeira clínica. A gente juntou as nossas economias
Eu lembro que a gente tinha juntado 200 mil reais trabalhando durante 4 anos para outros donos de clínica, outras empresas, nos desenvolvendo e juntando cada centavo morando em uma kitnet. Quando a gente monta essa clínica, eu lembro que o planejamento que eu tomei essa frente da obra, né? Que eu fiz para a clínica é que fosse uma clínica de 4 consultórios e que custasse até 200 mil. Pequeno gafanhoto. Quando essa obra foi acontecendo, a gente nunca tinha lidado com obra, eu também não. A gente vem de família simples, de família muito trabalhadora, mas que nunca lidou com obra, nunca fez viagem, a gente não entende saindo dessa área do trabalho, né? Não entendíamos. E aí, Lu, você vai lembrar bem, eu começo a tocar a obra, gente. No que eu começo a tocar a obra da nossa primeira clínica própria, os 200 mil reais vai que nem água ladeira abaixo. E ali o que era sonho, começa o pesadelo. Começa o pesadelo. Porque acaba o dinheiro, a obra está incompleta. Como que vai inaugurar uma clínica incompleta? Não tínhamos padrinhos, nossos pais muito trabalhadores, mas não tinham condições de nos ajudar. O nosso nome vai para o Serasa, o nosso nome vai para a restrição. E ali, se não fosse o bom relacionamento que eu tinha com a equipe de obras, Lu, a gente não teria terminado a primeira clínica. A gente teria morrido antes de nascer. O que foi o fator determinante ali? O meu exemplo para a equipe de obras, você acredita? O que eu peço para a audiência traduzir agora como você se comporta na sua clínica, como você se comporta no seu consultório. Durante a obra, eu batia saco de cimento, eu batia saco de areia, eu ajudava a sentar tijolo. Na época não era usado muito drywall, nem hoje, que é mais rápido. E eles observando o meu exemplo, eu fui conquistando eles, porque eu era o líder da obra, apesar de não entender da obra. Eu estava patrocinando. E quando o dinheiro acaba, o que eu faço? Eu reúno a minha equipe, explico para eles a nossa trajetória de 4 anos até ali, as nossas necessidades. Eu vim um pouquinho antes de você, né? Eu estava no quarto antes que você estava no segundo. E aí eu explico para eles, olha, eu preciso de um voto de confiança de vocês. Eu consigo pagar, a partir da inauguração, R$ 500 para cada um, toda sexta-feira. Eram 4 pessoas. Um pedreiro, um ajudante, um eletricista e um pintor. E vendo o meu exemplo, vendo a minha determinação, vendo a nossa história, porque você, vira e mexe, estava por lá também, eles falam, Diego, a gente confia em você, porque você foi honesto, você foi transparente. Muita gente faz uma obra aqui, dá o calote na gente. A gente vai fazer. Então vamos junto. Fizemos um plano ali da obra, terminamos até 80% dessa obra, por final enforcou. Deu chegar num ponto, Lu, de chamar você e a gente não saber como ia colocar um alimento em casa no mês seguinte. A clínica tinha que inaugurar. A clínica tinha que inaugurar. Falei para eles, pelo amor de Deus, vamos terminar isso, isso, aquilo e vamos abrir. Abrimos a clínica 1 na cidade de Taubaté, São Paulo, com apenas 80% concluída. Tinha a parede sem pintar, a energia ficava caindo porque era provisório, tinha máquina desinstaladas. Eu lembro como se fosse hoje. A clínica acabou tendo 6 consultórios iniciais, não era 4, virou 6. E a equipe, um dia antes. Eu reúno a equipe, a gente contratou 4 dentistas, era eu e você e mais 4, cada um de uma especialidade. Eu levo eles, que já tinham trabalhado com a gente em outras oportunidades, para conhecer a clínica e inaugurar no dia seguinte. Você lembra a decepção que eles tiveram no dia? O dia anterior à inauguração. A hora que subiu aquela escada. Falei, gente, essa é a clínica que inaugura amanhã. Exatamente, eu lembro perfeitamente, né? Você trouxe a equipe para ver. E, na verdade, a gente precisava de um mutirão de faxina, né? E o pessoal veio conhecer a clínica, mas todo mundo teve que agarrar ali para arrumar a sua sala. Eles ficaram Cada um arrumou a sua, né? desapontados, né? Porque a clínica estava... Ainda faltava pintar, tinha muitas coisas. Ela estava meio cru, né? Mas, igual você falou, a gente não tinha mais dinheiro para comer no outro mês. Então,
a gente ou inaugurava, né? Então a gente virou à noite fazendo faxina, né? Isso. Chamamos todos os dentistas, todo mundo ajudou. E a gente foi correndo pra casa, né? Tomamos um banho e voltamos virados pra inaugurar a clínica, né? Graças a Deus deu tudo certo, Peraí, né? deixa eu fazer um parêntese. É. Deu tudo certo? 8 da manhã, todo mundo lá, todos maquiados, todo arrumado, balãozinho. A gente tinha contratado uma equipe de animação, tinha o Máscara, tinha o Fred, que é o Palhaço Coquinho. Um abraço pro Fred, que segue a gente nas redes sociais. Tava todo mundo pronto lá, a equipe de animação, o nosso time, tá? Um beijo pro nosso time, que sempre nos ajudou e acreditou no projeto, tá com a gente aí até hoje. Todos se esforçaram para inaugurar as 8. Quando liga todos os ares condicionados, o que aconteceu com a luz? A gente tava com fase provisória, né? Então a luz caía o tempo todo. A gente fazia orçamento com os pacientes e a luz caía no meio do orçamento, né? Eu lembro até o barulho. Deixa eu fazer o barulho, ó. Pum. Era assim. Eu lembro certinho. Então, dona Maria, para a senhora fazer uma dentadura em cima, uma dentadura embaixo, o seu tratamento vai ficar... Pum! Oxe, danado. Acabava a luz, cara. E aí, claro, né? Com muita garra, muita luta, muito empenho. Mais uma vez, uma liderança pelo exemplo, com mão na massa, né? Conversando e pedindo apoio de todos e todo mundo vendo aquela luta, aquela determinação. A clínica inaugurou, de fato, às 11h30 da manhã. Exato. 11h30 da manhã que começou o jogo mesmo. Exato. Né? Então foi muitos perrengues, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas às vezes querem algo perfeito, a rede social coloca coisas muito perfeitas. E não tem como, sem sacrifício não tem como, sabe? Para começar tem que passar uns perrengues, vai ter que se submeter a passar muita vergonha, dar a cara a tapa, né? Mas hoje eu vejo, né, o que manteve a equipe engajada é a sua determinação e o seu exemplo, porque eles já te conheciam, né? E sabiam do teu resultado, da tua... do teu poder ali de gerenciar, de vendas. Então, assim, ali eles estavam investindo, né? Sabendo que eles estavam sendo liderados por uma pessoa que tinha garra, né? Que sabia, sabe o que tá fazendo. Então, isso que fez o time ficar ali, né? Então, a gente começou, eu fazia orçamento, ia pro calçadão, ficava panfletando, trazia os pacientes para mim, a gente fazia o bate-bola lá, você trazia, eu fazia orçamento, vice-versa, né? Eu só não ia na rua pegar os pacientes, né? Mas foi um começo muito difícil, né? Mas a gente teve uma determinação muito grande, né? Não tinha plano B, não tinha opção de desistir. Isso é legal falar, né? Porque hoje a pessoa entra num negócio já com plano B. Já... O plano B é fazer o A dar certo. Exato. E por isso que acaba que nem o A e nem o B dá certo. Porque a pessoa ela não põe foco nem energia, ela não tem obstinação, então ela não consegue. Nos primeiros desafios ela já começa a fraquejar, né? Na caminhada. Então, assim, é importante foco, o que você quer. E fazer o seu melhor ali dentro do que você quer, do que você escolheu. E ter maturidade de saber que toda escolha vai requerer uma renúncia, não adianta. Vai ser difícil, né? E a gente tem que ter maturidade de buscar soluções para resolver cada desafio que vai aparecendo no meio do caminho. Exatamente, muito bom, muito bom. E o que eu posso trazer dessa fase nossa inicial, mais uma vez, é o pilar da liderança, igual você narrou muito bem. O time estava comprado, o time estava junto, em meio à adversidade, o time remou junto com a gente, lutou bravamente e o resultado veio. Esse primeiro dia a gente inaugurou, lembra até hoje, a gente vendeu R$11.750, não é? Que ali já refrescou aquele caixa estrangulado que já estava com conta estourada, nome no Serasa. Já chamei os pedreiros ali, já dei uma aliviada para eles. E a partir daí, né, resumindo uma história longa, a gente conseguiu ir construindo resultados. Eu lembro muito bem, Lu, que não tinha paciente, né? Então eu tinha que tirar o jaleco de doutor e ir para o comércio, bater de porta em porta, né, falar um pouquinho sobre a clínica, falar um pouquinho que a gente estava chegando, deixar cartões,
Por onde eu andava com um tufo de cartão no bolso, para sempre deixar 3, 4 cartão com carimbo, com desconto, para que as pessoas dessem a oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho. E aí sim, eles chegavam até lá, por meio de uma indicação ou por meio de uma abordagem minha, convidando eles se deparavam com um time engajado. Um time engajado e feliz contagia, gente, porque venda é energia. Se você vai conversar com um potencial cliente, com os ombros arqueados, cabisbaixo, falando baixinho, sem emoção, a venda não vai sair. Não vai sair mais só pelo fato de você ter diploma. Essa é a odontologia, é a medicina dos anos 90. A pessoa te procurava pelo seu diploma. Hoje eu quero falar aqui, o diploma não vale nada. O diploma, se você não souber trabalhar um processo de marketing, que é um posicionamento de alto valor, se você não souber fazer um processo de primeira consulta que encanta e vende, o seu diploma não vale nada. Essa é a nossa tese dentro do grupo. Agora, se você consegue atrair pacientes qualificados, se você consegue apresentar uma primeira consulta encantadora, aí o seu diploma vai ter um peso. E após a atração e conversão, você tem que ser bom tecnicamente. Senão, não perpetua. Senão, o teu consultório, a tua clínica não vai para frente. E aí, Lu, antes de eu te fazer mais uma pergunta, eu quero avançar um pouco na história. Acho que naquele momento a gente criou um modelo, né? A gente inovou um modelo operacional, porque inovar não quer dizer criar algo novo, e sim, inovar quer dizer melhorar algo que já existe. Então, não necessariamente a inovação vem de um algo novo. Então, o que a gente fez? Pegamos o modelo operacional por onde a gente passou, aprimorou ele com as nossas ideias e trouxe um modelo inovador. Então, naquele momento, nós tínhamos uma clínica com um marketing. Esse é o ano de 2019 para o pessoal que está em casa, né? Esqueceu de falar que foi em 2019 a primeira clínica. A gente começou a fazer um marketing. E o marketing, doutora Lu, foi o nosso diferencial naquele momento. Porque naquele momento não se tinha propaganda em Facebook, não se tinha um Instagram, não se tinha uma prospecção de plantão de implante em rádio, outdoor, não se tinha prospecção de rua, em praça, mercado e calçadões. Então você lembra aquela época que eu lancei as pesquisas, onde a gente colocava divulgadores fazendo pesquisa de saúde bucal, de 0 a 10, que nota que você dá para o seu sorriso, qual foi a última vez que você foi para o dentista, e os divulgadores voltavam com 40, 80 nomes? Então a gente gerava, em média, mais de 100 leads por dia. Eu estou falando de 1.000 leads por mês, no mínimo. Então esse marketing forte, um comercial forte, ou seja, uma primeira consulta encantadora, com plano de tratamentos completos, dando acesso ao paciente para pagar parcelado, já trabalhando boleto, coisa que eu vejo que a audiência não trabalha. Você que é dentista, você que é médico, você tem um tratamento, por exemplo, um protocolo, um tratamento de emagrecimento de 30 mil reais, me fala, o paciente vai ter 30 mil reais disponível no cartão de crédito, aqui ó, para passar? Então você tem que criar meios para que esse paciente consiga pagar o tratamento. Então você retém uma entrada para pagar os custos com materiais, para pagar o prestador de serviço. E aí o paciente vai pagando parcelas, de maneira que em determinada parcela ele avança o tratamento. Quanto mais rápido ele termina. Então o que a gente fez? Foi atrás de financeiras. Fizemos parcerias com financeiras na época. Então nós tínhamos um modelo comercial forte com acesso para as pessoas pagarem também parcelado. Obviamente, dentro da oferta comercial da técnica EPC, a gente buscava à vista, buscava o cartão de crédito e, por último, fazia um carnê. E esse carnê construiu uma carteira muito bela para a gente, que nos deu mais tranquilidade para operar a clínica. Mas ainda falando do modelo operacional, nosso diferencial, naquele momento, que eu estou falando da inovação, era ter um marketing forte, um comercial forte e uma equipe multidisciplinar hospitalar. Então, cada sala da nossa clínica, das 6 salas, tinha um especialista de plantão.
Então são coisas que na época, em 2019, o dentista dava um cartãozinho. E o médico é assim hoje, dá um cartãozinho. Caminha, né? Encaminha. Então você ter uma clínica multidisciplinar faz toda a diferença. E é um argumento comercial. Porque o paciente vai pensar 2 vezes em fechar num lugar que tem tudo, o serviço, ou ir para outro lugar que tem que ficar andando. Raio-X num só lugar, laboratório de prótese num só lugar. Então esse modelo de negócio, a gente colocou um sócio operador e passamos a replicar ele em todas as cidades da região. Então a gente sai no primeiro ano, em 2019, da inauguração em fevereiro até dezembro, com 2. 2020, pandemia, a gente dobra de tamanho, enquanto o mercado está em recessão, a gente vai para 4. 2020 para 2021, a gente monta mais 4, termina com 8. 2022 foi o ano da expansão agressiva e até descomedida, onde a gente inaugura nesse ano 5 ou 8 operações, chegando no ápice. Uma inauguração a cada 2 meses. Não, a cada 2 meses. Era um mês sim, um mês não tinha inauguração de clínica. Só que não tô falando de clínicas pequenas. Eram verdadeiros hospitais, né? Com 8, 10 cadeiras. Então, assim, você replicar uma equipe para você expandir é um grande desafio, porque você vai precisar formar um novo orçamentista, avaliador, né? Vai precisar formar equipe, recepção. Então, assim, em 2 meses nem dá tempo, né? Foi uma expansão realmente agressiva. Era um momento bom para o mercado, né? Esse modelo de clínica estava em alta no mercado. Mas foi um ano no qual a gente conseguiu replicar, né? Com muito esforço, com muita dedicação, o nosso modelo aí em Minas, Rio e São Paulo, né? Em 3 estados brasileiros. Exato, eu tô lembrando aqui, 19, 2, 24, 21, 8, 22, 16, 23, 18. 18 operações próprias, 320 colaboradores, mais de 150 dentistas no grupo. Uau! Uau! Salva de palmas para nós! Não foi moleza. Por que eu tô trazendo isso, Lu? Porque histórias de sucesso inspiram outras histórias de sucesso. Esse modelo operacional era um modelo vencedor, que sempre tinha lead, sempre tinha venda, sempre tinha equipe multidisciplinar. Disseminou, cresceu, mudamos o nosso patamar, mudamos o nosso status quo, né? O nosso estilo de vida, saindo, né, de muitas privações para poder ter condições. E a minha pergunta agora é, né, essa expansão agressiva, né, de 0 para 18 operações, São Paulo, Minas, Rio, mais de 150 consultórios, né? E que eu ressaltei que o diferencial foi o modelo operacional, a liderança, a pegada de venda, mas assim, doutora Luana, né, CMO do grupo, na época ali atuando como também gerente operacional, né? Tivemos o nosso filho, a nossa bênção, que é o Henrique, um sonho realizado, casamos. O que você pode compartilhar dessa jornada, né, do 0 aí a 18 clínicas próprias para turma, essa expansão que eu narrei esses anos, né? Como que foi a rotina, né? Quais são os pontos de atenção, quem quer montar mais? Quais são os pontos positivos de você ter uma metodologia como a nossa a seu favor? Fala um pouquinho aí. Uma expansão agressiva, um dentista ele tem que ter em mente que para ele expandir para a segunda, para a terceira, ele já tem que ter extraído o melhor da primeira clínica, o melhor da segunda clínica. Então, se você expande de modo que nem a primeira você ainda conseguiu fazer ela trabalhar na melhor performance dela, eu já não aconselharia a expansão. Eu acho que a expansão ela tem que ser de modo que você está tirando o melhor da primeira clínica, aí você vai para a segunda. Esse foi o grande aprendizado, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente enfrentou muitos desafios por uma expansão muito rápida, né? Então, a gente, claro, teve que rever o modelo de negócio, a gente teve que ajustar muita coisa. Mas, hoje eu digo, né? Se a gente na época tivesse também uma mentoria, se a gente tivesse alguém para nos orientar,
A gente tinha errado muito menos, né? Com certeza a gente tinha errado muito menos. Então, claro, a gente construiu um ecossistema gigante. Depois a gente teve que estar reformulando o modelo de negócio. Nós fomos aprendendo na prática até chegar no modelo ali de um modelo de clínica smart que era realmente lucrativo, porque não adianta você ter uma rede de clínicas se você não consegue extrair lucro delas, né? Então tem que ser uma expansão ali responsável. A gente conseguiu, né, ajustar todos os desafios e tudo mais, e a gente conseguiu fazer com que avançasse de modo que todas as operações ficassem, né, lucrativas. Um ponto que eu vejo, né, se for um casal que empreende junto, né, a gente precisa andar em unidade, porque não vai ser fácil, vai ter muitos desafios, ainda mais para mulher, para quem tem filhos, os desafios são diferentes, né? Então é necessário ter um alinhamento. Eu acho que, eu penso assim, né, cada casa dividida não prospera. Então, se você empreende com teu marido, né, ou em casal, é necessário um alinhamento, uma visão ali, sabe? E é isso, é plano A, acabou. Então tem que ser aquilo, porque vai ter desafios, né? E se não tem uma orientação, não tem um mentor, então o preço é maior. Então, foi desafiador, né? Mas eu vejo quanto vale a pena, quantos aprendizados. Hoje a gente tem um modelo de negócio que roda redondo, que roda de maneira lucrativa, com metodologia. Eu vejo que é possível, né? Então, com certeza vale a pena, né? E é possível, né? É uma coisa, você ter clínicas em vários estados, você ter clínicas lucrativas, né? Porque às vezes eu vejo pessoas tipo, eu não tô nem conseguindo fazer uma dar certo. Mas é possível, desde que tenha método, desde que tenha alguém te orientando. Porque realmente, sozinho é muito difícil. A pessoa vai quebrar muita cara, né? Então, para que essa pessoa ela consiga realmente ter resultado e sofrer menos, né? Tem que ter alguém direcionando, né? Porque é muito desafiador empreender no Brasil. Tem que saber lidar com o mercado. Muito bom, muito bom, muito bom, Lu. E o mentor, ele tá aí para isso, né? Eu acho que é por isso que a gente criou o Impulsiona Cast, justamente para trazer informação para a audiência da área da saúde de como operar a clínica. Aqui nós vamos ter episódios de marketing, de vendas, de liderança, de feedback. Então, sabendo como operar a clínica, o dano ele é muito menor. Você cai em menos buracos, você bate menos a cara na parede. Mas para que você encurte o resultado, encurte o caminho em rumo aos resultados que você quer atingir, é necessário ter um direcionamento. Ou você vai trabalhar anos para alguém aprender, ou você entra numa mentoria, como por exemplo, o Impulsiona Clínica ou outra que você goste, e você ali pegue desse mentor justamente o que ele construiu, pegue a receita do bolo e faça. E faça. Eu vejo muita gente também dentro da mentoria, né? Uma parcela menor, mas tem, que quer fazer as coisas sozinho. Mas se você está numa mentoria, é para você seguir um método. E o método vem de muitos erros e acertos. É a receita do bolo. Então, se você colocar o método em prática, é inevitável o resultado. Tanto que no Impulsiona Clínica a gente garante o dinheiro de volta se ao final da mentoria não tiver resultado. Não é verdade? Exatamente. E até que eu peço licença para o pessoal que está aqui em casa assistindo. Vou colocar aqui o QR Code do Impulsiona Clínica, que é a nossa mentoria de 6 meses, onde a gente pega na sua mão e te leva ao ponto B, que é o ponto onde estão os teus objetivos, porque nós entendemos que o sucesso é relativo. Talvez você não queira ter uma rede de clínica, mas você queira ter uma clínica lucrativa, 2 clínicas lucrativas, você queira sair do atendimento operacional de baixo valor para um atendimento operacional de alto valor, ou você quer se tornar um gestor. Então, o Impulsiona Clínica trabalha 5 pilares: financeiro, marketing, vendas, gestão e liderança. Então, durante 6 meses, nós vamos criar um plano de ação personalizado para a sua clínica e, ao final da mentoria, eu tenho certeza
que o seu comportamento vai mudar, a sua mentalidade vai mudar, que você vai ter mais resultados e vai estar perto ou dentro de tudo que você sonhou para sua profissão. Então, o QR Code está aqui, tem uma condição especial para esse episódio inaugural. Chama, que o nosso time já vai marcar uma reunião com a gente vai ver aonde você está, o que você precisa e vamos criar um plano de ação personalizado. Bom, Lu, então a gente vê que você está ao lado de pessoas que já fizeram o que você quer fazer ou que tem um resultado que você não tem ainda, você erra menos e cresce mais rápido, não é isso? Exatamente. Então, para que você tenha uma clínica hoje lucrativa, você falou hoje do modelo operacional que a gente tem hoje, um modelo smart, um modelo lucrativo, não é? Para que uma pessoa tenha uma clínica lucrativa hoje, na sua concepção, quais são os fatores ali em pessoas? Em pessoas. Como a gente faz as pessoas do time engajarem dentro da clínica? Eu escuto muito os nossos mentorados trazerem: ah, mas eu peço, a minha equipe não faz. Ah, mas a mão de obra tá difícil. Quais são os fatores ali de liderança que é importante a gente trazer pro pessoal que tá em casa? Existe uma grande ilusão por parte dos dentistas em achar que vai encontrar no mercado colaboradores prontos e formados. Não existe, né? Então, para que a gente consiga ter uma equipe engajada, uma equipe preparada, a gente vai precisar treinar essa equipe. Então, o colaborador, ele não vai vir formado. A recepcionista, ela não vai vir pronta para você, a recepcionista dos sonhos. Então, a habilidade de gestão de pessoas vai fazer com que o time fique engajado e você consiga desenvolver eles. Aí você vai ter um time. Não existe time pronto. Existe time que a gente pega, forma e desenvolve eles, né? Então, hoje, um fator para uma clínica ser uma clínica de sucesso é ter habilidade em gestão, olhar que as pessoas, elas não se movem pelos seus sonhos, mas elas se movem pelos sonhos dela. Então, às vezes a gente quer motivar a pessoa de acordo com os nossos sonhos, mas a pessoa ela se motiva pelos sonhos dela, é pela família dela, é pelo filho dela. Então, a gestão de pessoas nada mais é do que você ser um vendedor de sonhos, um motivador, um psicólogo, né? Então, essa pessoa ela tem que chegar, você vai ter que vender o sonho para ela. Você vai ter que mostrar o caminho e vai ter que mostrar que a tua empresa é o caminho de realização para o sonho dela. Ela não tá ali por conta do Dr. Diego, por conta da doutora Luana. Ela tá ali pelo marido dela, pelo filho dela, pelo carro que ela quer comprar, pela casa que ela sonha em ter. Então, quando você entende isso, não é sobre você, é sobre o outro, a gente consegue trabalhar em cima do sonho das pessoas. E você, dentro da sua empresa, tem que ter um plano de crescimento para essa empresa. Para essa pessoa, quer dizer. Porque essa pessoa, ela tem sonhos. Todo mundo quer crescer. Então, se ela vê que você não tem ali uma perspectiva, tá só empurrando com a barriga teu consultório, ela vai achar uma clínica onde ela entende que tem mais perspectiva de crescimento, que ela vai poder ganhar mais. Então, existe uma inocência em relação a achar que pessoas vão vir prontas e que você vai conseguir um modelo de sucesso ali sem investir tempo em pessoas. E o dentista, ele forma técnico, né? Ele não sabe mexer com gestão. Então, ele se depara ali, a frase deles não tem pessoas boas no mercado. Não mesmo. Até você formar elas, né? Dentro da sua clínica. E uma cultura de vendas, né? Então, se você não tiver competição, cultura de vendas, gamificação, você tem que estimular isso. Afinal, é isso que vai fazer com que a empresa, ela consiga bons faturamentos para ela ter margens de lucros interessantes, né? Então, assim, tendo uma cultura e tendo um maior ativo, que são pessoas, a gente consegue
pessoas, unindo ali com gamificação, com resultados, sonhos. E aí você vai formando essa cultura de modo que você consiga fazer com que a tua clínica tenha bons faturamentos e atinja resultados. Então eu vejo uma ilusão, assim, das pessoas achar que vai estar tudo pronto, que é só abrir o consultório e ficar bonito. Quantos consultórios bonitos abrem e fecham em questão de 3 meses, 4 meses? A pessoa não consegue sustentar, porque é uma grande frustração. O dentista chega lá, vendas aí, né? muita venda. A gente mesmo mexe com clínica, a gente recebe milhares de ofertas todos os dias, né? De venda de consultórios bonitos. Porque a pessoa achou que era só montar um consultório bonito, pôr o diplominha dela na parede, e ela achou que ela ia se dar bem com isso. E o mercado mudou muito, né? A concorrência é muito grande. É uma muito selva, grande. né, Lu? É uma selva. Falando em concorrência, falando justamente em liderança, você, que é uma mulher bem-sucedida, mãe, empresária, qual conselho você tem para deixar para as doutoras de todo o Brasil que nos acompanham? A gente tem também aqui um público-alvo dentistas, tem muitos médicos, muitos esteticistas, profissionais da área da saúde, né? Como mulher, o que você tem para trazer para elas ali em termos de liberdade, sabendo que em algum momento elas terão filhos, sabendo que em algum momento elas terão que se cuidar ou querem se cuidar, mas estão muito no operacional, né? A gente tem uma mentorada nossa que estava assim recentemente, né? Na cidade de Volta Redonda, no Rio, onde a gente ajudou ela a organizar a agenda, ela conseguiu ter mais tempo para se cuidar, ela casou, agora está numa jornada de ter filho. Como que a doutora deve conduzir a carreira dela para que ela não sofra em certas etapas da vida, uma vez que ela não vai ter esse tempo que ela tem hoje? Exato. A mulher, querendo ou não, independente da opinião de muitas pessoas, ela tem que entender que as coisas para ela funcionam de forma diferente. Então, a mulher é quem gera o filho. A maioria das mulheres sonham em ter filhos, né? Assim como eu também sonhava. Então, quando uma mulher forma dentista, ela monta teu consultório, ela tem que parar para pensar que um dia ela vai parar para ter filho. Para ela não viver uma maternidade, vamos dizer assim, louca, né? Muito agitada, ela precisa se preparar para esse momento. Então, a clínica dela, ela precisa rodar sem depender dela. Porque uma hora que ela precisa se afastar para poder engravidar, poder ter o filho e tal, ela vai ter uma clínica autogerenciável. Que ela consiga tocar à distância, sem depender que ela esteja... Claro que ela vai lá na clínica, mas não é aquela coisa que a clínica, se ela tá lá, não funciona. Se ela tá lá, funciona. Se ela não está lá, não funciona. Porque as mulheres têm que parar pra pensar, porque se acontecer isso, ela vai ficar sem renda, né? Enquanto ela estiver vivendo esse momento de maternidade. E tem mulheres que precisam, né, trabalhar, que precisam ali de estar ativa. Então, ela precisa se preparar para esse momento. E priorizar o tempo dela, porque o tempo da mãe ele já é muito curto. Então, ela tem a rotina, tem o filho, tem a casa, o marido, tem os afazeres dela. Então, não pode desperdiçar tempo, porque se você desperdiça tempo, você tem que ter foco total. Você não consegue dar conta de tudo aí, né? Então, a mulher, ela tem que preparar uma clínica autogerenciável. Então, assim, tem que ter alguém para orientar, se ela não sabe. E ela precisa priorizar o tempo dela, porque é escasso. Então, tipo, ela vai pôr a mão de vira o ponteiro. Não ficar dissipando muita coisa com coisa operacional, coisas que não dão retorno, que só vai fazer ela ficar estressada e faz a compra da clínica e mexe com o financeiro. Se ela consegue subir o nível de consciência e criar uma estruturação autogerenciável, ela vai poder ter a clínica e poder realizar os sonhos pessoais também ao mesmo tempo. Uma coisa não anula a outra, né? Mas precisa de preparo e organização, porque a ingenuidade, a pessoa pensar que ela vai ter o filho, ela não para se organizar, como que vai ser, e quando vê, ela tá fechando o consultório, ela tá fechando, abandonando todo o sonho dela para conseguir, porque ela não sabe se vive o sonho pessoal ou se vive o sonho do que ela formou e estudou, né? Então, acho que precisa desse planejamento e desenvolvimento. Sem falar, né, Lu, você colocou muito bem, mas o casamento, né? Exato. Se a gente entra nessa avenida onde essa doutora
ela tá ali muito operacional na agenda, atendendo. Tudo depende dela. Se ela não for, não ganha. Como que fica o casamento? Exatamente. O casamento vai por água abaixo? Sim. Exatamente. Então, a demanda operacional, ela vai sufocando a gente, né? Então, você não treina, você não come, você não dedica tempo à tua família. Uhum. Assim, uma clínica sem uma metodologia, sem processo, na verdade é uma loucura. Uma loucura. E a pessoa ela vai vivendo no piloto automático, porque ela acha que não tem outra saída, ela acha que é assim mesmo, que é normal, mas não é normal. Se Uhum. fosse normal, por exemplo, a gente não teria uma rede de clínicas em 3 estados. Como a gente está aqui agora gravando esse podcast e as clínicas continuam a funcionar. Então, existe alguma coisa que essa pessoa não está sabendo. Então, aí ela precisa acessar esse conhecimento, porque é possível. E vendo você falar, me veio à memória toda essa jornada que a gente passou nessa última década, que a gente está há 10 anos construindo juntos nosso negócio, que é o Grupo Impulsiona Clínica. Quem está em casa não sabe, é uma holding da área da saúde, onde nós temos grandes marcas, são mais de 150 consultórios, divididos em várias clínicas por São Paulo, Minas, Rio. E na nossa construção, não é? A gente se viu em momentos ali de tensão, em momentos ali de conflito. Então, o casal, trazendo agora, para a gente ir para a reta final aqui desse episódio espetacular, e antes de eu falar, pedindo pro pessoal estar em casa, curte esse episódio, compartilha com profissionais da área da saúde, com dentistas, com médicos que precisam ouvir um casal empreendedor que saiu do zero e construiu um negócio. Deixa comentário da melhor parte que você achou até agora, tá? Mas um casal que não tem muito bem alinhado aonde eles querem chegar, estão andando num piloto automático, sem uma metodologia, sem um controle da agenda, sem um sistema de captação de marketing que busca o público-alvo ideal, sem um processo comercial, esse casal também corre sério risco da pressão empresarial, porque a gente entende que todo consultório, toda clínica também é uma empresa, paga aluguel, paga imposto, de acabar com o relacionamento. Você concorda com essa afirmação? Com certeza. Por isso que tem um pensamento, né, de que empreender família não dá certo, empreender casal não dá certo, mas dá certo desde que tenha alinhamentos e acordos, né? Então, é saber onde cada um vai atuar de maneira específica, onde quais vão ser a responsabilidade de cada um, para que consiga dividir as funções e buscar conhecimento. Porque não adianta, não tem como assim, separar, vamos separar a empresa do casal. É meio que tudo junto, né? Claro que vai ter os momentos de família e tudo mais, mas então os problemas da empresa podem vir a entrar dentro de casa e destruir um relacionamento. Então, assim, a qual custo você quer construir a sua clínica, a sua empresa? Então, se é prioridade para você, tua família, teus filhos, você vai ter que achar meios de profissionalizar o teu negócio de modo que ele fique um negócio sustentável para que não venha destruir ali a família, né? E acordos, um casal ele tem que estabelecer acordos. Ora vai ter mais dedicação dentro do negócio e ora vai ter os momentos que a família vai poder desfrutar mais, né? Então, assim, não é perfeito. É acordos, qual que é a hora, qual que é o tempo. E cada um tem a função, porque esse negócio de um ficar entrando no quadrado do outro, sabe? Porque é casal, então eu vou dar pitaco. Aí você, por exemplo, você mexe com o financeiro. Eu não me envolvo nada de financeiro e nem vou lá dar pitaco no financeiro. Porque é a tua área. Então, se você precisar de uma opinião, você vai me pedir. E assim vice-versa, né? Então, acho que é alinhamentos, acordos, para que consiga ser sustentável e profissionalizar a empresa, de modo que ela tenha método de trabalho para não virar uma loucura, né? Muito bom, excelente. Então a gente entende que um casal tem que pautar em acordos tudo que vai ser feito na família e nos negócios. Que através do acordo você estabelece os limites e também os porquês. Por que nós estamos fazendo?
Para onde nós estamos indo? Qual área um ou outro vai ter a última palavra? Então, tendo esses acordos, o casal passa de forma mais branda pela tempestade. Porque a tempestade vai vir. A palavra nos diz: tende bom ânimo, porque passais por aflições. Exatamente. Então, sabendo disso, para quem está em casa e empreende em casal como nós, tenham acordos. E também queria acrescentar na tua fala, Lu, para a gente ir para o encerramento aqui, a linguagem do amor. Isso foi um fator importante no nosso relacionamento. Determinar acordos e também entender o que é importante para um e para o outro. Por exemplo, eu, Diego, gosto de atos de serviço. Então, eu gosto quando a Lu faz o café da manhã para mim, quando ela arruma uma roupa, quando ela agenda um passeio. Então, toda vez que ela me serve, eu me sinto amado. Igual a Lu gosta de tempo de qualidade. Quando ela vê que eu parei minha agenda para fazer alguma coisa para ela, para estar com ela, para estar com o Henrique, ela se sente amada. Então, a linguagem do amor também é importante para o casal, entender o que um ou outro gosta, o que é importante um para o outro. Então, se eu tenho acordos e eu sei a linguagem do amor e pratico, por exemplo, um homem que quer ser tratado como rei tem que tratar a mulher como rainha. Exatamente. Ele é o sacerdote do lar. Então, a nossa família, a família Pimentel Carvalho, segue os mandamentos, segue a palavra, segue essas doutrinas que algumas delas são acordos e linguagem do amor, né, Lu? Exatamente. Então, a gente hoje vive uma base cristã, né? E eu acredito que o modelo bíblico é um modelo que funciona. Eu respeito, claro, né, quem pensa diferente, mas para nós faz sentido dessa forma. E o casal, ele precisa andar em unidade, um precisa entender o outro e entender que uma vida, um casamento, vão ser momentos bons e momentos de sacrifício. E não há espaço para ego, orgulho, um querer ser mais do que o outro, porque quando começa uma disputa entre o casal, esse é o começo do fim. Então, a gente precisa entender que é um só. A gente está caminhando junto para alcançar um único objetivo. Então, eu vejo que muito bom. Caminhar em unidade. Em unidade. Legal. Lu, queria agradecer a tua participação aqui. Você abrilhantou, você inaugurou o Impulsiona Cast. Queria dizer que eu te admiro muito. A mulher que você se tornou, a mãe que você se tornou, a empresária que você se tornou. Tenho muita gratidão a Deus por ter te colocado no meu caminho. Oro muito por você, pela nossa família. Queria dizer que te amo, conta comigo e vamos sonhando grande e trabalhando duro, tá? Te amo muito. Obrigada, viu? Eu te amo demais, viu? É um prazer estar servindo. Viu? Bora! Te amo. Então, você que gostou do episódio, deixa aqui seus comentários, segue a gente nas redes sociais, Diego Pimentel Oficial, Luana Pimentel Oficial. Se inscreve no canal, porque toda semana vai ter aqui um novo podcast e o podcast nosso vai ser feito por temporadas. Então, abriu a temporada, vai ter toda semana e a gente pretende fazer uma temporada um mês sim, um mês não. E espero que vocês tenham gostado, compartilhe com os amigos e até o próximo. Impulsiona Cast, o podcast que vai levar a sua clínica para o próximo nível.